Salve, salve, meus amigos do Ownercast, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo isso, mas sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse mais novo episódio aqui do seu, do meu, do nosso Ownercast. Bom, estou aqui eu, Sérgio Neto, falando com vocês, fazendo a apresentação desse novo episódio. E como não poderia deixar de ser, estou aqui com ele, meu queridíssimo amigo, meu irmão, camarada, meu sócio, Guilherme Careta. E aí, Caretinha, como é que você está? Tudo bem, meu queridíssimo amigo? Fala aí, meu amigo, como estão as coisas? Comigo está muito bem, com você eu sei que não muito, mas eu espero que as coisas estejam melhorando. Tô um pouco puto, pra falar a verdade, pra quem sabe, aconteceram aí as premiações do Emmy e eu tava botando as minhas fichas em Barry, meu último curta. Quem não assistiu, por favor, vai lá conferir o curta de Barry, e saiu de mãos vazias, não ganhou nenhuma estatueta. Fiquei bem tristinho porque sou muito fã de Barry, mas é isso, vida que segue. É demais, estou muito bem, mais uma vez muito feliz de estar aqui com você para a gente falar sobre. É óbvio que eu não vou falar tão rápido assim, né? A gente tem que manter aquele climinha de introdução para depois a gente falar do que vai ser o episódio hoje. E você, meu amigo, eu já dei um spoiler que você não estava tão bem esses últimos dias aí. E me conta, você tá melhor ou não tá? Conte pra galera o que você teve se você quiser. Se você não quiser, a gente pula. Não, Caretinha, só pra fazer uma brincadeira que a gente sempre faz no começo do nosso episódio. Você já deu um spoiler, mas não fale ainda sobre o que vamos falar hoje, certo? Não fale, por favor. Aí você teve até que falar de novo, né? Porque ela, da primeira vez ficou ruim, mas depois você deu aquela repetida e ficou legal o negócio. Mas é isso, cara. É aquela coisa, se você for querer falar antes do tempo, eu só vou falar pra você, posso falar? Aí você responde, nope. E é aí que fica, entendeu? Porque a gente não pode falar as coisas antes do tempo. Então eu peguei sua brincadeira, espero que você tenha pego a minha, né? Ou não. Não, eu peguei a sua brincadeira assim como, sei lá, vou usar uma metáfora meio besta aqui, como, sei lá, se eu fosse um alienígena, eu pegaria uns cavalos aí em alguma cidade remota dos Estados Unidos. Mas, cara, respondendo sua pergunta, estou melhorando, não estou 100%, mas estou bem. Caretinha, e você, meu amigo, você está bem? Você falou do M, cara, eu não acompanhei. Você tem algum destaque que você queria fazer? Eu vi que Better Call Saul também foi meio que menosprezado. Você tem algum comentário a fazer sobre essa premiação que é o Oscar da TV? Cara, Better Call Saul é uma situação interessante, né? Dentre suas todas temporadas, digamos assim, porque a série se encerrou, se eu não me engano, mas ela teve 46 indicações e nenhum prêmio, cara. É um negócio assim, absurdo mesmo, né? Não deram nenhum de consolação pro tadinho do Better Call Saul, mas eu acho que foi previsível. Succession dominou bastante, era previsível, é uma série, acho que foi a mais indicada, se eu não me engano, dessa temporada. E eu fiquei triste pelo Barry, achei assim algumas surpreendentes, também fiquei bem surpreso que me fugiu o nome da série agora. Eu fiz até um curta sobre a série, Ruptura. Eu fiquei bem surpreso que Ruptura também ficou de fora, assim, não levou nada para casa, e sendo que ator coadjuvante tinham dois da mesma série concorrendo entre si, que era o John Turturro, o grande mafioso, o Falcone do Batman, e o outro me fugiu o nome agora, e mesmo assim saiu de mãos vazias. Succession dominou, não assisti ainda, preciso assistir. Como é uma série que ela é um pouco mais longa, talvez vai demorar ainda um pouquinho para pegar inteira. Só que quem assistiu fala muito bem. E outra que dominou também, não dominou, mas assim foi premiada, foi Ted Lasso. Tem muitas pessoas que veem Ted Lasso como a queridinha assim do público, porque
Quem assiste gosta, é uma série mais comédia do que Barry. E também Hacks, que é Hacks, sei lá, que é, que é uma série de, se eu não me engano, de comédia também, foi premiada. Mas acho que os destaques são esses, não tiveram lá tantas surpresas, só fiquei meio tristinho em alguns pontos por torcida pessoal mesmo. Mas de resto, nada muito fora do comum. Ah, e a Zendaya ganhou também por melhor atriz em Euphoria. Isso aí também já tava previsível, ela manda muito bem na série. Eu não assisti todas as temporadas, mas ela cara, dispensa apresentações assim, ou dispensa a gente falar um pouquinho mais, né? Baita atriz, baita trabalho, não tem nem o que dizer. Então, de resto, acho que foi isso. Que legal, meu amigo, que legal. Você chegou a assistir o Round Six? Porque o ator que fez o. Eu não vou lembrar agora o nome do personagem principal. Ele ganhou, né? Como o melhor ator Ganhou. dramático. Você achou tudo isso ou não? Cara, é assim, assisti Round Six, tá? Não achei uma baita série, achei uma série bem comercial, assim, é uma série que não merecia continuação e parece que vai ter, principalmente porque ela virou algo totalmente comercial, sucesso e tal. Mas assim, talvez seria o que eu achasse que, poxa, o de mais destaque? Não sei, até porque eu não assisti todas as outras séries. O trabalho dele foi ruim? Também não achei. Então, sei lá, não classifico como uma injustiça, ou putz, ele não merecia, mas também não é aquela atuação que eu falei, nossa, como por exemplo a do Bill Hader em Barry. Essa é uma atuação que eu olhei e falei, caramba, essa eu tinha certeza que ele ia levar, não levou, levou Ted Lasso, beleza, mas não foi uma atuação ruim não, eu acho que dá pra considerar, sabe? A série em si eu não acho que é nada demais, a temporada no caso. Muito bom, meu amigo, muito bom. Excelente comentário. Eu também não sou grande fã da série, mas assim como você, eu não desgosto, eu acho, mas também não morro de amores, assim. Eu acho que foi um bom passatempo ali, assisti com a minha namorada, inclusive. Esse filme que a gente vai falar hoje, eu assisti com ela também, então um beijo, meu amor. Eu também. É, Beijão, Gabizinha, amor da minha vidinha. Assistimos juntinhos no cineminha, comendo uma pipoquinha e eu vou começar a fazer uma rima. Não, tô brincando. Mas é isso, um beijão. E cadeira reclinável também, porque a minha foi aquelas cadeiras que Não, viram. você, não. Sérgio, você que é chique, porque você fica indo. Um abraço para Topázio Cinemas. Você que fica indo na Topázio Cinemas aí em Salto. Eu não tenho o mesmo privilégio de ter uma Topázio Cinemas na minha cidade. Eu tenho Cinemark ou PlayArt aqui, pessoal de Santo André conhece. E se eu quiser ir em poltrona reclinável, eu tenho que pagar R$ 1 milhão para ir na Cinépolis. Então, como infelizmente as coisas não estão muito bem financeiramente, né? A gente assiste sentadinho mesmo. Você acabou de eliminar qualquer e toda a expectativa que eu tinha de conseguir um patrocínio ou uma parceria da Cinépolis. Um abraço, Cinépolis. Não, calma lá. Eu falei, Ah, ó, Cinépolis, deixa eu me retratar um minutinho. Eu não falei que os preços são abusivos, vocês oferecem um conforto absurdo. Eu falei que a minha situação não tá dando pra ir muito aí, entendeu? Mas é, é tipo você ir num restaurante caro, assim, pô, a comida deve ser boa. Só que tô podendo ir agora? Putz, não tô. Mas se você quiser me dar ingresso, Cinépolis, pra eu poder ir, eu vou quando você quiser, entendeu? Então, seja a mais nova parceira do On Your Cast, né? Nossa, deve estar tão perto de acontecer isso, né? Acho que amanhã eu vou receber um contato da Cinépolis. Ô, Guilherme, vamos fechar uma parceria aí para você assistir todos os lançamentos na sala VIP? Acho que tá pertinho de acontecer isso. Mas, mas é isso, né, gente? A gente tem que fazer piada, mas quem sabe um dia, né? Cinépolis, estamos aqui. não, cara, eu acho que você se redimiu aí no comentário. Mas. Só retificando, caramba, fugiu o nome. O Topázio, um abraço, Topázio, é aqui de Indaiatuba, pertinho de Salto, então. Ah, não é em Salto, é verdade. É, aqui pertinho, mas, cara, Topázio é sensacional. Então, um abraço, Topázio, se quiser fazer uma parceria aí, uns ingressinhos aí de vez em quando, tamo juntasso. Caretinha, vamos falar a novidade.
novidade entre aspas, né, que a gente tem para os nossos ouvintes, ou você queria fazer um mistério acerca disso? Porque eu vou falar logo então, vai, decidi então. Tive muito pra... Vocês viram que eu tive muito poder de decisão nessa continuidade, né? Eu tive uma participação muito importante, então. Ô Sérgio, pode falar aí, tá? Tá, tá liberado. Só pra fazer um teatro mesmo. Eu já ia falar de qualquer jeito. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, vão lá no Instagram do Honorcast, vai lá no link que vocês vão ver o episódio, os episódios, na verdade, no YouTube também. Então, meus queridíssimos amigos, estamos também no YouTube. Se você estiver ouvindo isso pelo YouTube, vai lá no Spotify, novamente, ou vai lá no Instagram, vai lá no Spotify, tem o link lá no nosso Instagram diretamente pro Spotify. Então agora, Caritinha, não tem mais desculpa. Você não tem Spotify, você só tem o YouTube? Tem o Honorcast no YouTube. Você não gosta do YouTube, você prefere ouvir pelo Spotify? Tem o Honorcast no Spotify. Você, sei lá, quer ouvir nos dois? Ouça nos dois. Então, Caretinha, é isso aí. Estamos nos dois, estamos nas duas plataformas. No YouTube ainda estamos um pouquinho atrasados em relação aos episódios, mas estamos dominando tudo, meu amigo. É isso mesmo, baita novidade. Para quem aí, que nem o Sérgio disse, para quem não tem o Spotify, até porque por ser uma plataforma muitas vezes melhor utilizada quando paga, né? Porque não tem tantos anúncios. Quiser conferir a gente no YouTube, é possível lá. YouTube aí, cara, eu sou um fanzaço da plataforma, tô sempre vendo vários vídeos, é bem cômodo, então a gente fica muito contente de estar lá também, para que a gente alcance o maior número de pessoas e as pessoas fiquem cada vez mais cômodas de, sei lá, estarem mexendo no PC, querem abrir um vídeo aí do lado, deixar rolando o podcast. Logo mais também vou já soltar a novidade, logo mais a gente também vai ter alguns cortes. A gente só está esperando aí alguns recursos técnicos acontecerem aí para que a gente consiga ter esses cortes, que fica mais fácil para vocês verem aquelas thumbs chamativas, aqueles negócios que vocês sempre veem, que eu sei, aqueles vidinhos curtos falando as coisas principais. Então, logo mais a gente vai ter, mas ó, tá lá no YouTube, o canal já tá com a nossa nova identidade, tá com a nossa fotinho lá. Quem quiser conferir o primeiro episódio de novo, ou para quem ainda não conferiu o primeiro episódio, já tá lá. O segundo também já tá para sair. Então, a gente logo mais vai estar regularizando, digamos assim, para que a gente fique em tempo real, tanto no Spotify quanto no YouTube. Mas é uma grande novidade, eu fico muito contente. E um abração para o Sérgio aí, que conseguiu trazer essa novidade aí pra gente. Ele foi um dos cara, assim, um dos principais motivos que o YouTube tá rolando a todo vapor aí. Então, Sérgio, você é o cara, velho. Nem tenho o que dizer. Pô, cara, fico feliz aí pelo reconhecimento, muito obrigado. Saiba que é uma satisfação, é um prazer da minha parte assumir, entre aspas, mais essa responsabilidade aqui no nosso podcast. E vamos pra cima, meu amigo. E por falar em YouTube, esse é um. Vamos entrar já no assunto que a gente veio falar hoje, porque este é um filme, um podcast, será um podcast que você até falou que vai ser um pouquinho mais longo, tem potencial de ser um pouquinho mais longo dos habituais que a gente faz. Mas, eu diria pra você, meu queridíssimo amigo, que este é um filme que eu tive que ir até o YouTube para, de certa forma, entender um pouquinho mais. Você concorda comigo? Você também teve que pesquisar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais sobre esse filme? Me diz aí, caretinha. E pode fazer a introdução aí, pode dar suas considerações iniciais. Sim, senhor. Bom, eu acho que já ficou bem evidente o filme que a gente vai falar aqui, mas para quem ainda não pegou, tava meio assim desligado, eu sei que você tava vendo outra coisa, você estava assistindo Pantanal enquanto você estava deixando o nosso pod rolar, você não prestou atenção, mas eu vou aqui reforçar para você que a gente vai falar hoje aqui de Nope, ou Não Olhe. É esse o filme que a gente vai falar hoje do grandíssimo, maravilhoso, espetacular Jordan Peele.
seu terceiro filme na direção, né? Porque ele já teve participação em outras produções, como A Lenda de Candyman, como é, o não chega a ser bem um remake, chega a ser é como se fosse um remake de como que é o nome da Além da Imaginação, aquela série famosa. Eu tô com Twin Peaks na cabeça, mas não é Twin Peaks, é Twilight Zone. Twilight Zone, Além da Imaginação, ele também teve a participação na produção. Mas de direção mesmo é o terceiro filme dele, seguido de Nós, Us, e seguido de Corra. E, meu amigo, assim, concordo plenamente com você. Eu acho que assim como os outros filmes do Jordan Peele, eles são filmes riquíssimos em muito conteúdo e você deve assisti-lo com uma visão um pouco mais crítica. Ou seja, eles são filmes recheados de críticas mesmo, críticas sociais, críticas envolvendo principalmente a parte racial, assim como nos dois primeiros filmes, e também outras críticas ou outros conteúdos que eles acabam tendo muitas vezes até por nós que não somos profissionais da área ou não somos assim não temos um conhecimento tão abundante quanto outras pessoas do cinema, em que a gente acaba tendo que pesquisar, a gente acaba tendo que ler para entender alguns conceitos do filme. Então é um movimento totalmente natural que ocorreu comigo também, tanto depois que eu assisti Corra e depois que eu assisti Nós. E eu tenho algo para falar sobre esse tipo de filme, que é assim, o Jordan Peele, ele cria esses filmes riquíssimos em conteúdo e muitas vezes aquela crítica implícita ou aquela representação que ele faz de alguma coisa em que de primeira você acaba não entendendo, depois que você estuda um pouco melhor ou pesquisa você acaba entendendo. Existem dois tipos de filmes que utilizam esse tipo de dois tipos de filme que utilizam desse jeito de ser, que é o tipo de filme que se baseia somente em enigmas, ou seja, ele dá 100% pro espectador assim, se vira e entender como você quiser, e você não consegue aproveitar o filme. E existem os filmes que, mesmo que você não entenda a totalidade, ou seja, alguns conceitos ou alguma outra coisa, ele ainda é um bom filme. E é o que acontece com os filmes do Jordan Peele, na minha opinião. Se você não entender de primeira, eles são filmes que normalmente devem ser revisitados, ou seja, se você assistir mais de uma vez, você vai acabar pegando um conceito novo, você vai acabar pegando uma coisa nova. Só que se você assiste de primeira e mesmo não entendendo algumas coisas, eles ainda são filmes bons. Então, esse eu acho um ponto positivo demais, porque dá para ver que não foi uma preguiça ou não foi algo assim, como acontece com alguns outros filmes extremamente enigmáticos, que dá a impressão que a pessoa que está na direção está falando: olha, galera, se virem para entender, eu vou deixar só para vocês entenderem. Só que isso não funciona quando é no filme inteiro ou quando não é algo assim muito plausível, entendeu? Então, pelas minhas considerações iniciais são essas. E você, o que você achou de novo? Você teve a mesma impressão? Pesquisou muito, teve que ver muito vídeo, entendeu bastante coisa de primeira, achou o filme bom mesmo antes de pesquisar ou achou extremamente confuso? Fala pra mim. Cara, você ressaltando aqui, a gente nunca combina nada, mas e acho que a gente nem chegou a falar sobre esse filme, mesmo em off, mesmo no WhatsApp. E você, cara, eu acho que você encaixou muitas questões que eu havia pensado e talvez você venha justificar com este argumento de que existem filmes bons que a gente não entende e que a gente precisa, sei lá, pesquisar e tal, e existem filmes bons que, mesmo a gente não entendendo, a gente consegue extrair ali da primeira camada um bom entretenimento e tal. E geralmente, eu não curto filmes que, assim, que eu tenho que ir pesquisar para entender, assim, como o Mãe do Aronofsky, que a gente já citou aqui no podcast anteriormente, que assim, é um filme que eu tive que caçar pra entender e mesmo assim eu não gostei. E eu gosto de filmes assim que eles deixam entre aspas uma pergunta boa na cabeça,
como eu acho que eu já citei aqui também, que é o Ilha do Medo ou, por exemplo, A Origem. Se você ficar se perguntando qual que é o final que o diretor queria passar, ou se ele queria passar mesmo esse enigma, essa, essa dúvida pra gente. E pra mim, o Nope, eu vou chamar de Nope porque eu continuo não gostando da tradução pra não olhe, apesar de que eu não sei se foi é, proposital, mas não olhe, eu tive que olhar pra tentar entender para algumas camadas do filme. Então, não, mas retomando o raciocínio aqui, pra mim o Nope ele se encaixa nesse primeiro cenário que eu falei dos filmes que eu tenho que ficar pesquisando um pouco é, depois de ver, mas aqui quis o destino que o Nope ele fosse essa minha exceção da regra. Ou seja, não, eu não gosto de filmes, geralmente, que eu tenho que pesquisar para entender. Mas eu gostei muito de pesquisar e ver, por exemplo, que especialistas, ver o que críticos, eles tinham a dizer sobre esse terceiro filme do Jordan Peele. E abriram várias interpretações que eu não tinha pensado. E eu acho que é essa a primeira situação, sei lá, da minha vida em que eu gosto mais da discussão do filme do que do próprio filme em si. Então, eu acho que essa é a consideração, a primeira consideração que eu teria a fazer de Nope. E só pra uma obs aí, você citou que o Jordan Peele esteve envolvido em algumas séries, por exemplo. Eu cito aqui o Hunters, eu não sei se você já assistiu, com Al Pacino, Logan Lerman, se eu não me engano, que é o cara que faz o Percy Jackson. Tem o Josh Radnor, que faz o nosso querido Ted Mosby, do How I Met Your Mother. É uma série que tá no Amazon, que ela é uma série... Ela não é uma série excelente, mas que ela fala de... Hunters é o nome. Que fala em sua maioria ali, judeus e outros tipos de público que eram caçados por nazistas durante ali o período da Segunda Guerra Mundial, que eles caçam nazistas até hoje. Então, assim, os nazistas na série ainda existem e eles estão meio que escondidos fazendo algumas atividades ali ocultas e eles caçam esse tipo de gente, assim. Tem até um final que eu acho bem bacana, assim, que é um plot twist bem legal. E só pra deixar claro, então, que o Jordan Peele ele tá envolvido, muito envolvido em questões raciais, questões étnicas. Os dois primeiros filmes e o Nope agora não fogem disso. E eu acho que essas são as minhas considerações iniciais, Caretinha. Eu meio que quebrando a minha regra de não gostar de filmes que eu tenho que pesquisar depois. Eu gostei muito de Nope. No primeiro momento, nem tanto, mas a médio e longo prazo. E que nem eu achei o começo bem arrastado mesmo. Vou até perguntar aqui pra você como é que seria seu pódio dos filmes do Jordan Peele. Pra mim seria em ordem de lançamento. É, Get Out, Us e Nope em terceiro. Mas isso não faz de Nope um filme ruim, cara. Depois que eu fui mastigando, que eu fui digerindo o filme, ele foi ficando melhor pra mim, principalmente por causa das minhas não, né, das discussões que eu fui vendo, é, contrariando as minhas próprias expectativas. Mas eu já falei demais, cara. E aí, me diz aí, o que que você acha aí? Não, eu tô com você. Eu não sabia que ele estava envolvido em Hunters, pra ser sincero. Eu fiquei sabendo agora. Eu conheço a série, não assisti, mas eu não sabia que ele estava envolvido. Da hora saber disso. E, cara, assim, se fosse pra fazer um pódio rápido dos filmes do Jordan Peele, Corra é meu favorito, assim, bem favorito mesmo. E talvez eu colocaria o pódio igual você, Nós e Nope por último, mas, que nem você disse, não faz Nope um filme ruim, até porque eu acho que Nope ele é o menos terror dos três, e talvez isso pode ter influenciado no meu gosto, porque tanto Corra quanto Us, eles são um pouquinho assim, mais assim, aquele terror clássico que a gente conhece.
E o Jordan Peele é, cara, um mestre, uma enciclopédia do terror, assim. Então, talvez eu fosse esperando um pouquinho mais de terror, mas não me frustrou nada disso. E eu acho que esse filme ele tem assim ele tem conceitos mais assim abrangentes, o que torna talvez nós, olha só que jogo de palavras, né? O que torna nós mais assim com mais dificuldade de entender certos conceitos sem pesquisar, até porque eu acho que para você entender alguns conceitos, e esse filme eu acho, não sei se você concorda, mas eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, tanto de e principalmente de interpretações, porque eu quero que o pessoal que assista tenha essa parada que a gente teve de pesquisar, de tentar ver discussões, porque eu, diferente de você, e isso eu sou bem contrário a você. Eu gosto muito de filmes que me fazem ter esse tipo de discussão ou ter esse tipo de pesquisa. No entanto, é como eu disse, eu gosto de pesquisar mais a fundo um filme, não para entender ele em sua totalidade. Sair do cinema falando, nossa, que porcaria que eu acabei de assistir. Mas assim, poxa, que filme legal, deixa eu pesquisar para entender os conceitos nele. E que para mim foi o que aconteceu com Nope. Ele tem certos conceitos, na minha visão, que eles são muito voltados até para a cultura de Hollywood, ou até pro cinema em si, e claro, eu acho que a cena de abertura ela fala muito também já da pegada do Jordan Peele de fazer essas críticas, principalmente as questões raciais que você já mencionou. Eu acho que isso fica bem evidente no filme também. Só que ele também explora outras questões que que elas são realmente um pouquinho mais difíceis de entender sem um bom debate, ou sem uma boa pesquisa, ou você entender o que por exemplo, uma filmagem significa na história do cinema, ou o que tal episódio pode ter significado na história de não sei o quê. Então, ele te desafia, talvez, a você fazer essa pesquisa e você se enriquecer em certos pontos. Ele não te chama, por exemplo, de besta e fala, decifra tudo aí. Ele coloca elementos que vão te fazer ficar mais curioso e ir atrás dessa discussão toda. Existem alguns filmes também que eu estava até mandar um abraço pro Edu, amigão meu aí, a gente estava vendo um vídeo ontem em que um cara fala assim, eu tava vendo a resenha de um filme, eu não vou falar que filme que é, até porque quando chegar a nossa hora de gravar o episódio desse filme, eu vou trazer à tona isso que eu vou falar, mas ele falou Pessoal, assim, o filme é Barbie, tá? Só pra dar um spoiler aí, o filme é Barbie, tá bom? Brincadeira caretinha. Foi mal. Só pra descontrair um pouquinho. que cara besta. Mas enfim, às vezes as teorias acabam sendo mais avançadas e mirabolantes do que até a pessoa que está na direção pensou. E não é o caso de Nope também, porque as teorias são totalmente fundamentadas no filme, sabe? As teorias elas têm um fundamento histórico, ou elas têm um fundamento de debate, ou elas têm um fundamento de questões existentes. Então elas não fogem para o surrealismo ou para coisas assim, nossa, ele pensou de uma coisa que em 1810 uma pessoa fez tal coisa e daí ele fez um retrato de tal. Não, ele coloca aquilo lá e fala, opa, se você sabe isso aqui, você entendeu isso aqui. Então é tudo muito fundamentado. É por isso que a gente tem esse costume de dar nota, né? Eu dei uma nota pro filme, assim como você, quando eu saí do cinema e falei, eu sei que eu não vou mudar a minha nota, mas eu vou dar 2 notas para esse filme. Um quando eu entender os conceitos dele e o outro antes de entender a maioria dos conceitos. Elas são 2 notas totalmente assim, puxa, uma é 4, a outra é 8? Não. Nope. Mas
É, são notas diferentes, porque você. E não é nenhum demérito você não entender algum conceito. E ainda falando da tradução do filme, é muito legal porque as duas, tanto a tradução quanto o nome original, eles possuem uma significância no filme, eles têm assim um significado no caso, só que são distintos. É, o Nope ele acaba tendo um significado no filme que, se você assistir legendado, você vai perceber e tudo mais. E o Não Olhe, ele tem também um significado no filme, só que para outra parada. Então, assim, só que eu acho que o Não Olhe, ele acaba tendo muito mais. É um nome que puxa muito mais para um spoiler do que Nope, sabe? Ele já meio que entrega um pouco. Então, acho que a tradução deu uma pecada aí também. Ela entrega um pouco. Quem assistiu o trailer, por exemplo, e acaba vendo o nome em português, acaba já associando alguma coisa. Então, mais um motivo que eu não gostei tanto assim da tradução. Mas é. Mas em linhas gerais, assim, é mais ou menos isso que eu penso de introdução. Eu acho que os filmes do Jordan Peele, para você fazer uma resenha do filme com spoilers, você tem que entender certos conceitos. Estou sendo repetitivo aqui, mas é de propósito. Porque eu acho que tem uma diferença muito grande entre você entender alguns conceitos e você entender um filme. É, o filme do Jordan Peele, você sempre consegue entender o filme. Seja você assistindo ele com uma visão crítica ou você assistindo ele como um filme de entretenimento. Você consegue entender. Só que ele é mais rico do que parece. E eu acho que é aí que tá a graça do filme. Sabe? Você conseguir tornar ele ainda mais rico do que ele aparenta ser. Não sei se você tem a visão parecida comigo em relação a isso. Mas talvez seja por isso que ele fugiu um pouco foi uma exceção à sua regra. De que você não gosta do tipo de filme que você tem que pesquisar muito, mas esse você achou diferente. Porque, mesmo você não entendendo algumas coisas, ele continua sendo um bom filme. Faz sentido? Não, cara, faz total ó, sentido. Você foi falando, eu fui pensando aqui. E, cara, se a gente. É engraçado, né? Porque o Jordan Peele, ele tem apenas 3 filmes no seu breve currículo aí como diretor. E a gente já caracteriza ele como um diretor muito autoral, muito, que tem uma personalidade, uma identidade muito forte. E é aquele tipo de diretor que a gente, tipo. É o novo filme do Scorsese, é o novo filme do Tarantino, é o novo filme do Spielberg. Tipo, é a marca dele, tá ligado? Não, praticamente que a imagem dele vai ao lado do enredo, do elenco. Tipo, não é aqueles filmes que o diretor tá creditado num cantinho ali. Não, ele é o novo filme do Jordan Peele, tá ligado? E, cara, eu fui pensando, é, dos 3 filmes do Jordan Peele, eu acho que o Nope, ele é o mais. O que ele tem mais camadas. Eu gosto muito dessa metáfora das camadas. Por exemplo, você pega o Corra, que é o primeiro filme dele. Ele é um filme que, claro, tem ali suas camadas de racismo estrutural e toda aquela coisa. É, mas se você não pegar esse tipo de, de subjetividade, você consegue ver um filme, tipo, bom, bem pensado. Um filme de suspense, um filme tenso, um filme de terror psicológico. O Nós, pra mim, ele tá um degrauzinho abaixo. Você também consegue, quando você não pega essa subjetividade toda, você ainda ali entende que é um filme de terror, que a subjetividade do nós ali tá na repressão, nas pessoas que são, uh, vamos chamar assim, dentro da sociedade elas são menosprezadas, não sei se é o termo correto. Então, o nosso também tem a sua subjetividade, mas eu acho que ainda assim o que o filme ele entrega, vamos dizer assim, na sua cara, literalmente, é, é um pouquinho menos do que o Corra e um pouquinho mais que o Nope. O Nope, eu acho que
a balança ela se inverte. Eu acho que ele tem mais subjetividade e quando você pega o que o filme entregou literalmente pra nós, é, ele eu gosto mais, como eu falei antes, eu gosto mais da discussão do que do que do filme em si. O Corra é o contrário, ele tem sim as suas discussões ali, sua subjetividade, suas camadas mais abaixo, mas ali o que ele nos entrega literalmente, visualmente, já é muito bom. O Nós, pra mim, ele é mediano, ele consegue, acho que de certa forma, equiparar. Talvez o literal ele fique um pouquinho acima da subjetividade, e pra mim a balança se inverte muito com o Nope. Mas eu não, como eu te falei, cara, eu me peguei surpreso porque eu sei que eu sou muito chato, eu sei que eu sou muito ranzinza, que eu não gosto de filmes que você tem que pegar e ir pesquisar o que isso significa, meu Deus, o que o diretor quis falar aqui, o que ele não quis. Mas no caso do Nope, eu acho que funcionou. Como eu te falei antes, eu gosto mais da discussão do que de fato, talvez, não desmerecendo o filme, mas eu acho que eu gosto mais da discussão do que do próprio filme em si. E só resgatando uma coisa que eu já falei anteriormente aqui, o Jordan Peele se tornou esse tipo de diretor que tem a marca ali, que quando o filme vai sair é o novo filme do diretor tal. E eu acho isso muito, entre aspas, perigoso, porque assim como eu falei, o Corra, ele não é ele é um filme não tão subjetivo e é um filme literal, na minha modesta opinião. E aí você pega o Nope, que é quase que o inverso, aí muitas pessoas começam a desgostar porque, é um filme que, sei lá, que tenho que pesquisar muito, que eu tenho que pensar muito, que eu não entendi muito, que tem o começo muito enrolado, muito. E é uma coisa que me distrai um pouco do filme, que é um começo um pouco arrastado. Então, talvez o Jordan Peele ele tenha até esse, eu vou colocar entre aspas aqui, esse problema de que comparando essa recente obra com as outras, essa não é tão, eu vou chamar tão imersiva, vai, porque o Corra, mano, a gente tá imerso ali quando o personagem do Daniel Kaluuya, ele tá se afundando ali na própria consciência, é quase que como se a gente estivesse se afundando junto, tá ligado? É, tem o personagem agora também do Daniel Kaluuya nesse terceiro filme, que às vezes ele tá olhando pro céu ali, inquieto, e eu meio que fiquei pensando, pô, o que ele tá olhando, o que ele tá observando ali, até cair a minha ficha, que era uma nuvem que não tava se mexendo. Aí já estamos com quase 40 minutos de podcast, então tô entrando em spoiler um pouquinho só, mas eu sinto que talvez, não da minha parte, talvez, mas de um público geral aí, um público mais que não tem tanto conhecimento sobre as obras e identidade do Jordan Peele, talvez se incomode um pouco e fale, poxa, eu preferi esse primeiro ou esse segundo filme do diretor. Acho que é isso, caretinha. O que você acha aí das baboseiras que eu falei? A autossabotagem ela acontece toda hora, né, meu? Não importa. Não, mas eu acho que você tem razão, sim. Ele é um filme que também ele, como filme, eu não digo ele, eu acho ele um bom filme, só que ele também me prendeu menos do que os outros dois. É, mas isso não quer dizer que o filme é ruim. Eu acho que ele foi muito, assim, principalmente aquele momento arrastado do filme, eu não sei, mas ele é bastante segurado pela Emerald Haywood, que faz a personagem da Keke Palmer. Eu acho que ela leva uma grande parte desse filme assim nas costas mesmo com a atuação dela. Ela traz um ponto muito interessante no filme, então parte desse momento arrastado, ele acaba sendo, entre aspas, suavizado com a atuação dela, que para mim, nesse filme, foi mais vistosa que a do próprio Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya.
Então, achei que a atuação dele foi boa, ele é um ótimo ator, gosto muito, é o, o Scorsese do Scorsese, não, o De Niro do Martin Scorsese é o Kaluuya pro Jordan Peele, ou o Johnny Depp pro Tim Burton e por aí vai, né? Eu acho que ficou aí, ele achou um cara para seguir nas obras dele. Gosto bastante dele, tanto nos filmes tanto no filme, né, do Jordan Peele em Corra, como nos outros, como em Pantera Negra. É, mas eu acho que a atuação da Emerald foi assim fantástica, cara. Eu gostei muito, muito mesmo. E eu acho que ela segura até em certos momentos o filme em partes mais arrastadas. Ela traz assim um, uma personagem que foge um pouco daquela situação um pouco assim básica que estava acontecendo ali. Ela traz um tchan para o filme. Eu não sei muito bem explicar, mas ela traz aquele tchan que foi muito bem-vindo no que estava acontecendo. Sobre as camadas do filme, eu super concordo com você, até porque o filme tem diferentes focos. O personagem a primeira vez que eu assisti, eu estava buscando uma interpretação para esse personagem, mas ela é totalmente diferente com a que eu estava buscando, que é o personagem como que é o nome? Steven Yeun, né? Steve Yeun, o que faz o Walking Dead, o Glenn do Walking Dead. E a história que se passa com esse personagem, ela é uma, digamos assim, a gente pode chamar de crítica a um movimento muito diferente, que talvez não tivesse sido abordado ainda nas obras do Jordan Peele. Pelo que eu entendi, depois que eu fui pesquisar, ele é um, uma crítica a algo diferente. Então, assim, a Keke Palmer, ela traz toda aquela questão racial que envolve o parente dela, a família dela, ao início do cinema, ao primeiro longa, se eu não me engano, até em stop motion era, né? Gravado, e então ela traz toda essa desvalorização que o avô, não lembro se era avô, bisavô dela, sofreu, porque era uma pessoa para ser famosa e a única coisa que foi lembrada foi a gravação, não a pessoa que estava na gravação. Então ele traz toda essa questão racial, ele pega, você percebe que o Jordan Peele é extremamente conhecedor porque ele faz realmente um filme de, entre aspas, velho oeste, misturado com alienígenas, e eu acho que isso já é um, um tema existente no cinema. A gente já até vê filmes Cowboys versus Aliens, não sei o que, sempre teve essa parada de Velho Oeste, mas aí que tá, ele coloca diferentes conceitos, ele traz o Steven Yeun para falar de um outro tema, um trauma, como se enfrenta um trauma, ou como que as pessoas utilizam um trauma talvez para fazer alguma outra coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vai ser um puto spoiler de interpretação, talvez. O personagem do Kaluuya, que sofreu também um trauma, como que ele move essa continuidade, e ainda no filme o final do filme, que eu não vou contar obviamente, ele ainda me trouxe, não chega a ser um plot twist, mas uma surpresa com a sua com o seu final, principalmente quanto aos personagens de destaque. Então, eu achei muito legal a sacada do stop motion, também daquela visibilidade, como você utiliza essa visibilidade toda do que estava acontecendo. Então, ele é um filme, concordo com você, diferentes camadas, ele tem diferentes arcos. Ele tem o arco do Kaluuya, ele tem o arco da Kiki, ele tem o arco do personagem do Steven Yeun, que eu não lembro agora o nome dele na trama, mas ele tem o arco dele também. São arcos conectados, porém existem diversas assim interpretações e conceitos a serem estudados. Não só, por exemplo, um conceito macro que abrange diversos microconceitos, mas temas diferentes que acabam sendo abordados, e para você fazer isso em 1h40, 2 horas de filme, se eu não me engano, e ainda criar um filme de um
grande, porque eu acho que, se eu não me engano, foi o maior orçamento que o Jordan Peele teve nas mãos. Então, assim, visualmente falando, ele é um ótimo filme. Ele tem uma trilha, um som, digamos assim, uma edição de som extremamente imersiva, principalmente quando aparecem os seres lá. Ele acaba criando essa tensão, mesmo não sendo tão puxado para o terror, na minha opinião, quanto os outros, ele consegue criar esses momentos de tensão. Então, o trabalho técnico e óbvio de direção, ele é muito bem feito. E com destaque, obviamente, para Emerald, que fez a Kiki, que eu achei que foi uma baita atuação, mandou muito bem. Envolve também o que não foi visto, acho que muito, posso estar enganado, incorra em nós, uma pequena mistura de gêneros. Ele traz também um pouco de comédia ácida nesse Nope, porque, na minha opinião, existe uma linha muito tênue entre o terror e a comédia. E ele deixa isso muito evidente, ele deixa isso muito claro nesse filme, como existe essa linha tênue, e existe uma cena que retrata muito bem isso, com o Kaluuya e a primeira aparição, digamos assim, que ele vê, que é uma linha bem tênue entre o terror e a comédia, e ele consegue explorar essa linha. E aí, com tanto que a gente já falou do terror, com tanto que a gente já falou, cara, como o trash, às vezes o filme trash, que não é o caso, mas a gente falou no último de X, a gente citou diversos filmes aí, gore, trash, como às vezes algo é tão escandaloso visual que ele acaba sendo quase cômico de tão escandaloso, mas ele puxa para o terror. Então é uma linha muito tênue de um para o outro. Tanto que quando você leva um susto, qual que é a primeira coisa que você faz? Você dá risada. Você fala, ai que susto, e já dá risada de você mesmo. E ele consegue trazer essa mistura de gêneros de uma maneira em que as piadas não ficam soltas, de que você acaba não falando, putz, ele tá tentando trazer uma comédia forçada aqui. Não, ele mistura porque ele é muito bom. Ele é muito bom e o elenco é muito unido nesse ponto. Porque por mais que cada um tenha a sua personalidade, cada um tenha o seu estilo, eles estão muito conectados no estilo do filme. Então eles puxam também para aquela. Existe aquela partezinha cômica, existe a partezinha do drama e existe a partezinha do terror também, daquela angústia. E todos com conceitos profundos. Então, para mim, é o melhor dos três filmes. Pessoalmente falando, por exemplo, se colocassem os três filmes no streaming agora e falasse, Guilherme, você quer assistir qual desses três primeiro? O Nope? Não seria o Nope que eu assistiria primeiro. Nem segundo. Mas não porque o filme é ruim, ou não porque é um trabalho ruim do Jordan Peele, mas porque, pessoalmente falando, é o filme que, assistindo, ele não foi o que me agradou mais perto dos outros dois. Mas eu acho que a gente nem sempre precisa fazer essa comparação, sabe? Porque nem sempre, como você mesmo disse, você falou muito bem, quem disse que ele queria fazer algo parecido com os outros dois filmes? Ele pode ter uma marca em que as pessoas vão esperando aquela marca, só que ele pode se abranger um pouquinho mais, ele pode sair um pouquinho do tom dele, ele pode sair ou tentar fazer uma mistura e um dia, quem sabe, não dá certo. Eu acho que não aconteceu ainda, mas eu acho que se eu fosse listar, é apenas mais um bom filme do bom Jordan Peele. Então, em linhas gerais, cara, é basicamente isso que eu tenho que falar. O trabalho técnico é muito bom, acho que pelo aumento de orçamento também. As atuações são muito boas. Coloco o destaque para Emerald, eu acho que ela foi ainda mais destaque do que o personagem. É aí que tá, quem é o personagem principal desse filme, né? Existe essa parada também, esse jogo que você não consegue, talvez, às vezes, decifrar, e é aí que tá um dos maiores twists para mim do filme que eu acho legal. Quem é o principal? Então, eu aconselho muito a quem vê esse filme, é interessante pesquisar sim, é interessante pesquisar um pouco dos conceitos e até da história do cinema.
eles trazem um pouquinho de leve da história do cinema, essa questão do primeiro stop motion, da primeira gravação. Cara, é super interessante você pesquisar um pouco mais isso para você entender um pouco mais sobre isso, para você entender alguns acontecimentos que eles retrataram no filme, claro, não 100% fidedignos, mas que também já aconteceram, e você fazer essa reflexão a partir dos acontecimentos, a partir de um pouquinho de história. Então, para mim é só enriquecedor. Eu gosto muito porque me enriquece demais de conhecimento, Sérgio. Agora quem falou muito fui eu, hein? Diga aí, meu amigo. Eu já tô precisando até tomar água. Falei demais. Desculpa, me empolguei. Não, cara, que isso, é sempre uma aula ouvir você falar. Inclusive, você vai falando, vai me. Minha vontade é pegar um caderno e ir anotando aqui, porque são coisas que. Puxar saco, né? Você é puxar saco pra caramba. Você sabe que às vezes eu me auto-saboto, você tá puxando meu saco, né? Então é isso, mas tudo bem, pode continuar. Não, cara, que isso, são elogios merecidíssimos. Não, e porque. Primeira coisa, então, já que você falou que eu tô puxando seu saco, eu só. Enquanto você foi falando, eu fui abrindo o IMDB aqui. O personagem do Steve Yeun, não sei como é que fala, é o Luke Park Jupe, que é o apelido dele dentro do filme. E você teve uma hora ali que você falou que a Emerald da vida a Keke Palmer. É ao contrário, a Keke Palmer da vida a Emerald. Então, só Ô, pra. louco. É verdade. Peço desculpas aí, gente. Eu confundi as bolas. Exatamente. Obrigado pela É, correção, mano. imagina, cara. E. Não, só pra completar o que você tava dizendo, eu acho que essa reflexão é muito pertinente sobre quem é o personagem principal do filme, porque, de certa forma, eu acho que assim, o personagem do Daniel Kaluuya, o OJ, ele. Cara, eu procurando aqui um adjetivo pra ele, eu acho ele muito sem carisma. Eu não sei se é essa a palavra correta. Eu acho ele sem carisma nenhum. Ele tá sempre olhando pro vazio, ele tá sem. Ele não dá risada, ele não. Sei lá, não fica bravo, ele não demonstra nenhum tipo de reação. E a personagem da Keke Palmer, a Emerald, ela surge justamente quase que num polo oposto, que ela é extravagante, ela é carismática, ela sorri, ela dança, ela ouve música alto. Então, cara, eu acho muito pertinente essa discussão, até sobre quem seja de fato o personagem principal do filme. E por que não dizer quem que vai concorrer aí às premiações no início da temporada de premiações? É, como você, assim, eu fico meio que vendido, vamos chamar assim, na questão de a gente, sei lá, ter que comparar o Nope com outros filmes do Jordan Peele, porque esse é o filme menos literal do diretor e talvez ele ganhe, como eu já falei antes, críticas nesse sentido. Então, por não ser tão entendível como um Get Out, por exemplo. É... E, cara, é... eu vou fazer uma pergunta aqui pra você. A gente vai entrar em discussões sobre interpretações ou não? Porque aí entraria em spoilers e poderia até atrapalhar a experiência dos nossos queridos ouvintes. O que você acha, Caretinha? Olha, sinceramente, eu, hum, de início, eu não entraria em discussões. Eu vou falar por quê. Porque ele é um filme um pouco mais recente, ele é um filme que não saiu faz tanto tempo assim, e, e talvez a gente possa até fazer um outro episódio, e isso virar até entre aspas, rotina para filmes um pouco mais, assim, interpretativos que a gente fizer, de a gente fazer um episódio falando do filme, falando de questões gerais, e depois fazer um episódio só desmembrando o filme, só falando assim o que a gente achou, porque, cara, sinceramente, para entrar no tanto de, entre aspas, teorias ou interpretações que tem desse filme, eu acho que a gente ficaria também um bom tempo. E outra coisa,
que eu acho que é a mais importante. Eu gostaria de ver de novo, antes de fazer esse episódio um pouco mais desmembrando o filme, porque eu só vi uma vez. Então, eu acho que vendo de novo a gente consegue ainda ficar mais rico para fazer essa discussão. Não sei se você concorda. E só para terminar, pô, peço bastante desculpa pelo erro de nome, porque eu confundi as bolas mesmo da Kiki Palmer com a Emerald. Na verdade, era a Kiki Palmer que dá a vida à Emerald, não a Emerald que dá a vida à Kiki Palmer. Então, eu não gosto de confundir nomes, eu não gosto. Então, é isso. E eu tava dando até uma olhada aqui, porque realmente, um fato curioso, antes do Jordan Peele, isso aqui é uma história só de uma história pessoal. Antes do Jordan Peele ir para o mundo do terror, ele virar diretor e tudo mais, ele era comediante. E ele tinha um quadro no YouTube chamado Key and Peele, que era ele fazia algumas sketches e tudo mais, né, com um parceiro. E, cara, ele era muito bom na comédia. E assim, tinham quadros engraçadíssimos. Como é que um cara trans... é mais uma vez que eu tô falando pra você da transição entre a linha tênue entre a comédia e o terror. Como que o cara faz uma transição dessa e de repente, pá, já vira um cara tão autoral, tão original, tão não sei o que assim, que nem você disse, muito rápido. É, cara, eu sou um paga-pau dele, sabe? Eu sou mesmo. Eu acho que você conquistar uma originalidade e essa associação que você, cara, falou muito bem. Pô, vai sair o novo filme do Jordan Peele, vai sair o novo filme do Scorsese e por aí vai. Em tão pouco tempo, foram 3 filmes contando com o Nope, assim. É muito rápido. Então, você tem que ser muito fora da curva mesmo. E eu tava olhando que a Kiki, ela participou do Key and Peele. Eu não sei o episódio, mas já é conhecida antiga dele, eu tava vendo aqui. Então, muito legal. Apenas uma curiosidade aí que eu vi que é da hora que trouxe uma pessoa que já tinha trabalhado com ele antigamente, na época da comédia, trouxe aí para participar do filme de terror agora. Achei da hora isso. Mas Que voltando, legal, o que você acha? Você acha que a gente deve ou não deve fazer entrar um pouco mais? Deve assistir de novo? Deve fazer um outro episódio sobre Nope? O que você pensa aí? Não, cara, que legal. Que legal que, assim, as a gente faz algumas anotações aqui antes do episódio. Claro que a gente não segue a risca, a gente vai falando conforme vai fluindo, mas é que eu tinha escrito bastante coisa sobre interpretações. E eu acho que você levantou mais uma sugestão de quadro aí. De repente a gente faz um Nope desmembrando o filme, ou sei lá, ou qualquer outro tipo de nome para esse quadro. Se é que vai ser um quadro mesmo, pode ser só uma extensão, como a gente fez do Doutor Estranho. A gente fez uma parte um e uma parte 2. A gente pode fazer algo parecido também, a gente não precisa ficar engessado. Se você, nosso querido ouvinte, tiver alguma sugestão também, se gostou da ideia, vamos fazer um programa só desmembrando. Eu Só queria. gostei, eu não sou ouvinte só, mas eu já digo que eu gostei, adoro esse tipo de discussão, me empolgo, entendeu? Então, se vocês querem me ver empolgado, vocês votem aí pra ter esse desmembrando o filme que eu curto pra caramba. E tem mais, só te interrompendo. A tendência é que surjam cada vez mais filmes desse tipo, tá? Filmes mais interpretativos, tem bastante filme independente saindo, tem filme com Brendan Fraser saindo, The Whale, tem filme do Spielberg novo saindo, tem filme de terror novo saindo, então tem bastante espaço para a gente fazer um quadro interpretativo aqui. Então, adorei a ideia. Eu tô super dentro se você quiser. Cara, se você fechou, pra mim tá fechado. Eu até esqueci outras coisas que eu ia falar, mas depois eu vou lembrando, vou falando. É, Só é, algumas coisas que eu tinha anotado, assim, sem entrar em spoiler, sem estragar a experiência de ninguém, é que, tipo, por exemplo, questões de conflito entre modernidade e antiguidade,
Tem a questão, por exemplo, de ah, coisas que são obsoletas ou não, que eu identifiquei ali no filme depois que eu fui ler, fui ouvir, fui entender, fui estudar sobre. Tem a questão, pra mim, você falou ali do Steven Yeun lá, que é a questão do. Eu não lembro qual que é a questão que você colocou, mas eu peguei uma outra coisa, que é a questão da espetacularização da parada. Puta ponto. Então, você tinha falado outra coisa, agora me fugiu da cabeça. Não que eu não estivesse prestando atenção, mas. Não, Fala mas aí. não. O que você trouxe é realmente um puta ponto e tem a ver com o que eu tinha falado mesmo. Uma das abordagens que eu acho que o Jordan Peele quis trazer bastante para esse filme é exatamente isso que você falou. A espetacularização, é isso mesmo. Eu também É, tive di- dificuldade de falar. é É, difícil mas, falar. é, mas é exatamente isso. Tem até no filme um personagem que ele aparece por, sei lá, 10 segundos, que fala muito disso, envolvendo até tabloides, envolvendo até como. Tipo, cara, aí envolve até uma questão. Ele envolveu até a questão racial na parada, no sentido de. O, olha só o que tem que fazer para acreditarem de que uma coisa tá acontecendo, entendeu? E aí você já pega o personagem do Steven Yeun e, pô, como lida com um trauma que você percebe que é um trauma, como leva aquilo para um tom de espetáculo. Baita ponto, mano. Eu acho que tem tudo a ver com esse ponto que você trouxe e é uma abordagem muito crítica no filme, sabe? Então vamos guardar, caretinha. Você falou agora há pouco sobre uma cena, se eu não me engano, que ele faz uma transição entre o terror e o humor de uma forma muito, vamos chamar assim, muito orgânica, uma forma muito natural. Agora entrando em spoilers aqui, mas meio que aqueles tipo de spoilers fora de contexto que a gente vê nas internets. É a cena do estaleiro, porque essa cena eu achei sensacional, assim, me lembrou até uns sinais ali do Mel Gibson e do Joaquin Phoenix. É essa cena aí que você. É essa cena mesmo, que eu pensei. É a cena do estaleiro. Eu acho que aquela transição entre um gênero e outro, cara, você viu como em um segundo já mudou, já. Você percebe, pum! Você fala, ai, filha da mãe, já começa a rachar o bico. E né, não só essa transição eu acho que ela tá mais em até outros lugares, quando, por exemplo, você vê comentários cômicos que não são. Isso aqui é um exemplo clássico, não é desse filme de a linha tênue entre a comédia e o terror, é no próprio, você falou Joaquin Phoenix, é no próprio Coringa. Na cena em que o parceiro, o amiguinho dele lá, que é anão, pede para ele abrir a porta e ele acabou de fazer uma chacina. Tá todo mundo de boca aberta. E, meu, você não sabe se você ri ou se você não ri. Porque o negócio, ele é assim, se você dá um passo, você ri. Se você não dá um passo, você fica de boca aberta. É Então, incômodo, né? É incômodo, muito incômodo. Eu fui do time cons- que não ri, mas muita gente riu. E, e eu acho Nossa, eu que ele rachei o bico. Rachei o bico, então, velho. eu não consegui, eu tava muito, muito assustado. Mas é. Mas ele também faz isso, ele, por exemplo, num momento que tá super tenso no filme, ele vai lá e joga uma fala, ou joga uma execução que acaba sendo levemente cômica, mas não que deixa a cena tosca. O negócio continua lá, mas ele dá essa abordagem para você mesclar entre esses gêneros. E a cena do estaleiro eu acho que é muito clássica disso. Você pegou muito bem. A transição é muito rápida, é muito boa aquela cena. E ótimas referências também. Sinais é, foi super. Eu tenho certeza que ele fez aquilo lá de propósito para lembrar de sinais, sabe? Sim, e, cara, na real, você falou dessa transição aí pra comédia, tem até um quezinho ali, uma pontinha ali de aqueles aliens de Todo Mundo em Pânico 3. Já assistiu? As fantasias das crianças, cara, é muito bizonhamente. Eu vou ser bem sincero, cara. Quando elas apareceram na primeira vez, que eu falei, putz, se isso aí for o Alien,
o filme vai tomar um caminho que eu acho que eu não vou gostar, mano. Eu fiquei meio assustado, porque eu tava tenso, mas eu tava tentando me convencer. Eu falei, não, não é possível que ele vai mostrar isso aí de cara assim já, entendeu? Aí eu fiquei meio assustado, porque se fosse aquilo lá, eu ia lembrar de Todo Mundo em Pânico. Aí eu ia falar, putz, meu, pô, eu vou lembrar da galera fazendo xixi pelo dedo, entendeu? É... não, não dá. Não, cara, é exatamente, é exatamente isso. Xixi pelo dedo é osso, velho. Ai, ai. Cara, não, essa cena é tão. Ela é tão. Ela é tão boa, cara. Porque assim, ela. Claro, tem essa questão da transição. E ela é uma cena relativamente tensa, mano. Porque tá tudo escuro e você não sabe o que tá acontecendo. E a gente. Eu diria que a gente tá até no mesmo patamar do personagem do OJ. A gente também não sabe o que tá acontecendo. Eu acho que isso é um grande acerto do filme, que a gente vai descobrindo as coisas no mesmo passo que ele vai descobrindo as coisas. Não é uma parada que, tipo, o personagem principal, ou ele tá muito à frente do público, ou ele, sei lá, tá muito, muito atrás, muito atrasado, e a gente já matou a charada, e a gente fica esperando, pô, quando é que esse cara vai se tocar de Nossa, que isso ou aquilo tá acontecendo, tá ligado? Eu acho isso um triunfo muito grande de patamar. O Jordan Peele ele consegue equilibrar. Não, vamos, ele quase super. pega a gente na mão ali, ó, vamos junto. Nós somos We Are OJ. Quase que ele faz isso, tá ligado? Super concordo E, com você, porque ele até pega a câmera nessa cena e vira uma e, primeira pessoa. e vira uma espetacularização. Por mais que não fosse o intuito dele ali, talvez o intuito dele fosse em transformar em provas e tal. Mas se você for pegar essa fi- filmagem do celular dele, cara, hoje praticamente tudo que você tem que fazer, você tem que filmar, você tem que jogar nas redes sociais, você tem que. É meio Sim. que. Claro, você tá pegando provas de que aliens existem, que não é o caso ali, mas tudo bem. Mas. De certa forma, é uma interpretação ali que dá pra pegar. Essa cena é muito boa, cara. Olha o tanto que a gente já falou, só numa cena de 2 minutos com meia dúzia de lâmpada acesa e um ator foda como o Daniel Kaluuya, sabe? Exatamente, cara. Não, essa cena é muito boa mesmo. É uma cena. Nossa, na hora eu pirei nessa cena, pirei. Ainda bem que você trouxe ela pra discussão, eu adoro. E é até da hora, não da cena, mas você falou o nome, me veio como curiosidade. Até o nome do OJ, ele é feito uma. Ele é questionado no filme. Pra quem conhece a história, acho que só pra, não é interpretação nenhuma, ele é feito como O.J. Simpson. Então a galera estranha até o nome dele ser O.J. por causa do O.J. Simpson, já faz essa associação e não sei o quê. Então, olha, é só um exemplo, claro, a gente não vai passar por tudo aqui, porque a gente já falou de fazer um quadro sobre isso, mas olha como em um detalhe de um nome de duas letras, que é uma abreviação, ele já consegue lançar uma crítica que a galera olha torto porque lembra do O.J. Simpson, falando que o O.J. Simpson é um assassino, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, por causa do nome dele. Então, cara, e eles falam isso numa frase só, ou até num jeito de olhar, sabe? Nossa, O.J., O.J., tipo, bem no jeito de olhar você já percebe ali a discriminação, sabe? Então eu já falei, eu sou muito fã do cara. Quanto mais a gente discute, mais a gente fica fã do cara, da obra. Eu tenho certeza com você também é assim, porque a gente pensa muito parecido aí nessas coisas. Cara, é isso. Então, por isso que a gente acabou meio que justificando o meu argumento de que, tipo, eu não costumo gostar de filmes que a gente tem que pesquisar depois pra entender, mas olha como o Nope, ele é legal de pesquisar e como que eu falo que às vezes as discussões, a parte subjetiva, tá mais. Não que o filme não seja interessante, mas é mais interessante. Pra mim, eu me animo muito mais conversar sobre o filme do que necessariamente sobre assistir o filme. Então,
E novamente, não é um demérito nenhum a gente colocar ali no terceiro lugar do pódio ali dos nossos filmes do Jordan Peele, porque, mano, o cara só fez filme bom, assim, então só fez filme, assim, nota 10, nota 9, não adiantando minha nota, assim, nota 10, 9. Quando ele entrega uma nota 8, tipo, tá abaixo das outras, mas não demérito, pô, nota 8 é uma baita nota. E, cara, pensando aqui, cara, o Jordan Peele, ele tá com uma autenticidade, assim, que eu tô achando que ele tá beirando, assim, Tarantino, assim, tá ligado? Ele, um universo próprio ali, não é uma parte que, tipo, sei lá, que sei lá, você pega um Scorsese, você, sei lá, você entende ali sei lá, o contexto e tal, você pega o irlandês agora que me veio na cabeça, você meio que entende ali e por mais que o Tarantino, ele também tem ali seus, seus filmes, vamos te chamar assim, datados, é quase que um universo próprio, e o OJ, ó, o Jordan Peele também. E, cara, você fez essa menção ao O.J. Simpson, eu não fazia ideia de que isso poderia virar pauta, cara. E veio, e, cara, faz todo sentido a maneira como eles olham pro O.J., a maneira como as pessoas ouvem o que ele tá falando, como as pessoas criticam ele, julgam ele, lembrei a palavra que eu queria, era julgar. Cara, surreal, surreal mesmo, assim, novamente, reitero, 1h10 de podcast já. Quanto mais eu discuto, mais eu gosto desse filme, assim. No primeiro momento, vou confessar, não gostei, senti arrastado, senti um pouquinho o arco do nosso queridíssimo Steve em um pouquinho desnecessário, mas depois eu fui entendendo o seu real significado. E, Caretinho, eu vou fazer uma pergunta pra você. Nessa minha pesquisa, nesses meus estudos sobre Nope, eu vi muita gente falando que pode ser o filme do ano, cara. E eu sei que estamos em setembro ainda, tá um pouquinho cedo, e tivemos filmes um pouco mais, eu vou chamar assim, um pouquinho mais literais, como o Everything Everywhere, como o Top Gun Maverick, O louco, Everything e Everywhere não é tão literal assim não, hein? Não concordo com isso. Acho um um filme... pouco mais literais do que o Nope. Eu acho que o Nope rende muito mais discussão interpretativa do que o Everything. Não sei. Concordo, pero no mucho, porque também rende discussão bastante. Agora, Top Gun Maverick é ação pura, vamos lá, é suco de Tom Cruise. Se aí não tem discussão nenhuma, isso aí é avião, vamos lá, entendeu? Mas é brincadeira, eu sei que você gosta muito do filme. Mas, cara, assim... Não, mas é isso, tipo, que nem o Elvis. Eu não assisti o Elvis, mas eu imagino que deve ser também o puro creme ali Ah, não, do não, rock ali. Não tem questões interpretativas, não tem uma parada sim, de sim, sim. subjetividade, camada, E enfim. às vezes não Mas, precisa. E o filme, às vezes, pra ser bom, nem precisa disso. É, também tem filmes literais e sem nenhuma grande mensagem, assim, que são bons também. Não tem problema nenhum. É, cara, filme do ano eu acho. Agora, eu acho muito forte. É, eu acho que tem muita coisa. Eu sei que você já mencionou isso, mas eu acho que tem muita coisa pra sair ainda. Tem um ótimo terror que tá pra sair que tô vendo que tá sendo bem elogiado lá fora, que chama The Barbarian. É um filme que bastante gente falando aí lá fora. Não vi nada ainda sobre ele, mas fica aí no radar. Tem é o novo filme. com o Bill Skarsgård, se eu não me engano, Exatamente, exatamente. estão falando muito bem dele mesmo. Exatamente. Pô, tem o The Whale, o retorno do Brendan Fraser aí, que a gente não sabe com a série, que é a atriz do, do Stranger Things. É, a série Sync, se eu não me engano. Esse é o nome dela. E, cara, tem o filme do Spielberg, o The Fablemans, que também tá para sair aí, tá sendo bem elogiado nos festivais. Já tiveram ótimos filmes. É que assim, o ano é muito grande. Então, quando a gente assiste um filme lá, por exemplo, em janeiro, por exemplo, hoje a gente está em setembro, a gente acabou de assistir Nope. Ele está muito mais fresco, rende muito mais discussões.
Então a gente tem que avaliar como um todo. Agora, se você chegar e falar, pô, Guilherme, é um dos filmes mais marcantes do ano para você, para mim, com certeza. Isso aí eu falo sem dúvida. Para entrar numa discussão, é como se você colocasse aí, pô, quem que é o melhor jogador de basquete de todos os tempos? Cara, você seleciona ali 4 que vão render uma boa discussão e eles são muito bons. É, eu acho que Nope tá na briga. Eu acho que Nope tá nessa discussão, tá nesse bolo. Mas cravar, acho que eu vou ter que ficar no muro. Não sei se eu consigo cravar papo de melhor filme do ano, não. Mas que tá na discussão, tá. E você acha que é muito? Você acha que tá na discussão também? Ou você acha que, por mais que tenha sido um bom filme, não chegou ao ponto de render uma discussão de, tá, um dos melhores filmes que a gente viu aí em 2022? Cara, é que eu te fiz essa pergunta por quê? Porque além de eu ter visto pessoas falando que é o filme do ano, que é a genialidade do ano, vamos chamar assim, eu abri meu bloco de notas aqui, tem um bloco de notas que eu anoto tudo, que eu anoto os filmes que a gente que pode vir a falar ou não, os filmes que eu vou dar de recomendação aqui, eu vou anotando tudo aqui, tem uma salada aqui. E nesse bloco de notas eu tenho aqui o melhores barra piores de 2022, e eu coloquei o Nope como o meu terceiro melhor do ano até agora. Então eu falei, pô, eu queria ouvir o que o Caretinha teria a dizer sobre isso. E, cara, você foi falando, eu fui me pegar pensando. Cara, é impressionante como a gente teve roteiro bom esse ano, cara. A gente teve o Joga na Everything. mesa o top 3. Não, Não quero é, nem saber. melhores, piores é pro final do ano, quando o ano acabar, ponto. Mas você tá com a lista agora aí, o terceiro melhor que você já assistiu. Qual que é o primeiro e segundo? Joga na mesa. Você não vai falando de vou te interromper mesmo. Ai, vai, não gosto que me interrompe. Vou te interromper porque agora você vai ter que soltar esse top 3. Olha, eu não vou soltar o top 3, eu vou falar o que temos aqui numa salada aqui, aí vocês imaginem aí qual que é a minha ordem. Ó, a gente tem aqui um 13 Vidas, eu tenho aqui um Homem do Norte, eu tenho um Hustle, que é o Arremessando Alto, eu tenho o Red da Pixar, eu tenho um Top Gun Maverick. Então, assim, eu tenho alguns filmes aqui na minha lista de melhores e piores do ano. Não falei na ordem, obviamente. Mas, Caretinha, já que eu toquei nesse assunto, cara, a gente tem o Man do. Eu sempre esqueço o nome do cara, velho. É o Daniel Alex Danny. Garland. Isso, acertei, certinho, show. Foi na mosca. Tem o Man que a gente quer ver. Vai inclusive ser um dos episódios que vai ter convidado nosso, não vai? Tô querendo chamar um amigo meu, vamos ver se ele vai topar aí. Ele tava no hypezão pra esse filme aí, abração Wilsinho, tava no hype máximo pra esse filme. Vamos ver aí, vamos ver. Se tudo der certo, ele bate um papo com a gente aí. Legal, então temos o Man. Cara, eu vou dar um palpite aqui, muito palpitômetro aqui, que é o Avatar 2, o caminho a forma da água, não lembro qual que é o nome. Caretinha fez aquela carinha do Tony Stark que vira o olho pra cima. Cara, Ah, é nada, não, tô brincando, tô brincando. eu não assisti o Avatar 1, eu não assisti. Ah, é? E não assisti, não sei de nada, zero. E cara, é impressionante que assim, tipo, eu fui ver porque todo mundo sabe que a franquia, vamos chamar assim, Avatar, ela pertencia à Fox, e a Fox foi recentemente comprada pela Disney. E aí eu fui ver, pô, Avatar, ele começou antes ou depois desse imbróglio todo, né? De repente foi uma coisa que a Disney queria, e aí aproveitou que tava na mão da Fox, a Fox veio pra debaixo do seu guarda-chuva, e aí eles deram início a esse projeto. Cara, Avatar 2 está há 6 anos em produção, desde 2016. E eu não assisti o primeiro, mas eu sei reconhecer a sua importância pro cinema, pra revolução, enfim. E eu digo como experiência de cinema, cara, que teve a D23 aí recentemente, e é uma coisa que foi muito bem falada, que foi assim,
uma coisa que as pessoas saíram boquiabertas foram de algumas cenas de Avatar 2. Então é uma coisa que está me deixando de certa forma no hype. Eu acho que pode ser, vir a ser o filme do ano, mas não necessariamente pela história ou pelo, sei lá, pelos, sei lá, qualquer coisa aí, pelo diretor, que ele é bem fudido também, que é o James Cameron, mas pela experiência, e você sabe como eu prezo pela experiência de assistir um filme no cinema. É isso aí, meu amigo. É Não, isso, eu considerações. concordo super com você, porque eu trago até para uma parada meio pro mundo dos jogos, e eu sempre falo com os amigos meus assim, pô, a gente sempre faz aquela brincadeira, qual vai ser o jogo do ano, sei que é lá, essa coisa toda. E cara, você pegar um ano, por exemplo, que vai lançar um God of War, independente do que ele vai ser, você já sabe que ele vai estar na briga. Pra mim, o Avatar, ele tá nessa parada mais ou menos aí. É um nome tão forte, é uma produção tão forte, é uma direção tão forte, é uma produção, assim, financeiramente falando tão forte, e até o que o Avatar 1 representou. Eu acho que mais do que ele foi como filme, ele representou bastante coisa também, né? Essa transição do 3D, o visualmente falando, ele teve um impacto muito grande, além de ser um filme legal. Então não dá pra gente descartar, com certeza. Eu não falei assim, porque não é um filme que eu falo, nossa, eu tô ansioso pra ver Avatar, mas é impossível descartar. É uma lembrança extremamente memorável que você falou, que vai aí render bons tópicos nas nossas discussões, tenho certeza. Vai ser uma experiência que a gente vai ter que, acho que tentar ao máximo ver elas nos cinemas, né? Porque eu acho que para você aproveitar o máximo de uma experiência que nem eles falaram realmente na D23, eu acho que vai ter que ser no cinema mesmo. Então, Não, tem esperem que ser aí salas mesmo. lotadas, crianças, porque vai estar lotado o negócio. É isso aí, meu amigo. E questão de imersão mesmo, né? Metaforando aí com a questão de ser um filme basicamente aquático, você tem que estar imerso no filme. Estão falando que o 3D não é ah, uma coisinha vindo na tela e você, uau, afastando da tela. Tipo, é uma parada que tipo, é surreal. Você se pergunta se você tá quase que um, sei lá, o óculos vai ser um VR ali, tá ligado? Esses óculos de realidade virtual, então. Mas eu não diria que eu estou ansioso, eu estou muito, muito curioso. Eu acho que talvez o filme que eu mais esteja ansioso daqui pro final do ano seja Wakanda Forever, em questão de ansiosidade, mas Opa, tá bom também. Verdade. questão de curiosidade pra mim é o Avatar. Bom filme que também você lembrou. Esse ano a gente tem um Wakanda Forever aí, baita promissor, digamos assim. E eu tô com você nessa. Eu tô mais curioso do que ansioso. Para próximos filmes, eu tô muito curioso para The Barbarian, porque eu gosto de terror, então já estão falando tão bem aí, você já fica curioso, não conhecia. Tô ansioso para The Whale, porque eu tô muito ansioso para ver o retorno do Brendan Fraser. Eu acho que quem não quem não tá errado. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona, entendeu? Aqui não tem muito debate de opinião. Você não tá ansioso para ver o Brendan Fraser voltar? Você tá errado. Então, e The Fablemans, cara. The Fablemans eu acho que é um. Eu não conhecia esse filme, não tava nem por dentro desse filme. E, e aí eu circulando pela internet aí, eu achei interessantíssimo. Parece ser uma história de vida do Steven Spielberg, dirigida pelo Spielberg, mas com um elenco bem legal. Não lembro todos os nomes ao certo, mas também tô bem assim. Eu acho que acho que ansioso mesmo. Eu acho que são mais esses três. O Fablemans é mais curiosidade. Acho que coloco The Whale e The Barbarian e o resto e o Wakanda Forever para ver como que eles vão dar essa continuidade ao personagem sem o nosso queridíssimo Chadwick. Mas estou muito curioso para ver essa promessa que é o Avatar, essa produção assim, como é que vai ser que eles vão surpreender tanta gente diante de tanta tecnologia e de tanta coisa que a gente já possui, né? Então, quem sabe a gente não fica surpreendido mais uma vez. Não, é isso aí, meu amigo. Eu fui até pesquisar aqui e tem dois filmes que eu tô muito ansioso pra ver.
mas que infelizmente não saem esse ano. Eu achei que um deles saía, que é o Babylon, do diretor que eu amo de paixão, que é o Damien Chazelle, diretor de Whiplash, que é um cara que eu amo também, que é o Miles Teller, que tem o J.K. Simmons, que é um filme que tem, tipo, mano, o elenco é absurdo. Tem o Brad Pitt, tem a Margot Robbie, tem o Tobey Maguire, nosso queridíssimo Peter Parker aí da primeira geração. Outro filme que eu tô muito ansioso pra ver, mas também não é esse ano, que é o Oppenheimer, que é o novo filme do Christopher Nolan, que fala sobre a criação da bomba atômica, que é do cientista ali, o Robert Oppenheimer, que é o Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt, quer dizer, Matt Damon. Então é um filme também recheado de estrelas em seu elenco. Mas eu acho que não foge desses dois não, cara. E The Whale, cara, você citou ali, muito, muito ansioso pra ver o Brandon Fraser com 200 quilos ali, interpretando. Se eu não me engano, ele é um professor que tá lidando com essa questão do peso e tal. Só que ele é do Aronofsky, né, cara? E eu tenho um pé atrás gigantesco com o Aronofsky, então. Mas tô ansioso pra caramba, não vou ser esse ranzinza que eu sou geralmente pra não querer ver um filme por causa do diretor, não, cara. E principalmente por causa que o ator foi aplaudido, sei lá, por. Não lembro por quantos minutos ali num festival ali, e ele tem uma questão de superação também, se eu não me engano, de depressão, de. Eu não lembro agora, cara. Você deve ter pesquisado melhor que eu, cara. E só pra adiantar minha nota aqui, voltando a Nope, minha nota pro filme é 7. Mas não que seja um demérito, muito pelo contrário. Como a gente já falou aqui, é aquela coisa meio que é, injusta, que é comparar com filmes anteriores, com obras anteriores do diretor, mas isso não é um demérito do filme, não, cara. Eu acho que, como eu te falei, eu gosto mais das interpretações do que pelo filme em si, mas não que o filme seja ruim, cara. A gente pegou uma cena aqui que é dos aliens ali no celeiro e deu pra ver que em uma cena de poucos minutos o tanto de coisa que a gente destrinchou, tanto de coisa que a gente especulou, que a gente conversou. Então é isso, cara. Minha nota é 7, caretinha. E aí, o que você me diz? Cara, eu tava falando pra você, eu nem sei se eu falei no ar isso, ou falei só pra você, eu vou dar uma dividida na minha nota, tá? É, eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou dar uma nota quando eu pisei pra fora do cinema e eu vou dar uma nota pra depois que eu dei uma pesquisada um pouco mais em alguns conceitos. Nota que eu pisei pra fora do cinema, eu acho que eu giro em torno de 7,5. E depois que eu pesquisei alguns conceitos, eu subo para 8,5. Eu acho que eu lembro que X, eu dei uma nota aí. Eu até brinquei na época. Ela não achei tão bom para ser um 8, mas não achei para ser um 7,5. Eu fiquei no 7,75 lá. Para gosto pessoal de um filme de terror, ele tá para mim lá no 7,5, o Nope, só que você interpretando ele, você tendo aquela visão crítica do filme, você tendo tudo aquilo que o diretor propõe, eu acho que ele sobe para um 8,5 tranquilamente, até tomando por base, eu não poderia dar uma nota tão alta, porque daí eu tô tomando por base também os outros filmes dele, né? E aí, que para mim é um pouquinho mais alto, só que, como você disse, não é demérito nenhum, é questão de a régua é muito alta quando o assunto é o Jordan Peele. Então, é inevitável esse tipo de comparação, só que eu giro minha nota mais ou menos disso, cara. Tipo, vou fazer igual o X, vou dar 7,75 quando eu pisei para fora do cinema e 8,5 depois que eu pesquisei, que eu quem sabe quando a gente regravar, ou regravar não, a gente gravar o interpretando, quem sabe a nota não fique maior quando a gente assiste a segunda vez, ou a nota fique menor, não sei. Pode ser. Mas hoje eu fico nessas duas aí. Cara, eu tenho quase certeza absoluta que eu vou aumentar minha nota quando a gente pegar pra interpretar o filme, porque, como eu já falei, é tanta interpretação, tanta coisa legal de se discutir, não é uma discussão meio que. Ah, o que o diretor quis dizer? Ah, ele quis dizer isso. Ah, beleza, valeu. Tipo, não, é uma É, questão.
muito mais profunda e parece que quando mais a gente nada pra baixo, mais a gente acha coisa pra discutir. Essa questão do OJ que você falou. É... E assuntos Cara, importantes, né? Não são assuntos assim levemente vazios e tudo mais, são assuntos importantes. Então, o são que torna a assuntos discussão melhor ainda. pertinentes, cara. São assuntos totalmente pertinentes. Caretinha, você gostaria de fazer sua recomendação de hoje, meu querido? Eu gostaria, sim, senhor. Eu vou pegar aí o exemplo que a gente tá falando de filmes aí um pouco mais interpretativos, com um pouco mais assim de críticas implícitas ou alguma coisa assim. Eu vou recomendar o grandíssimo vencedor do Oscar dos últimos anos aí, Parasita. É um filme que eu, cara, gostei muito. É um baita trabalho, também com críticas assim fortíssimas, assim como seguindo nessa linha do Jordan Peele de críticas assim sociais, raciais, étnicas, é, tudo todo esse conceito de críticas, algumas bem explícitas, algumas um pouco mais implícitas, que você tem que ter um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais atento aí. Então, seguindo essa linha de filmes, eu recomendo aí pra galera que não viu, não sei se vai ter muita gente, porque quando vence o Oscar, bastante gente vai atrás para assistir, mas se você não assistiu ainda, eu recomendo fortemente Parasita, um baita filme. Põe baita filme nisso, um filme sul-coreano que ganhou melhor direção, melhor filme do ano, melhor um monte de coisa. E eu não agora a memória falhou, eu não lembro se foi no Oscar do mesmo ano. Eu acho que não, acho que foi um ano depois. A minha recomendação, meu amigo, já que a gente falou um pouquinho ali de questões raciais, a gente falou ali de interpretações formidáveis. Minha recomendação foi um filme que eu assisti por causa do Oscar de 2021 e por causa também da tragédia que acabou, infelizmente, alavancando essa minha indicação, que é a voz suprema do blues. A tragédia que eu me refiro é a morte do Chadwick Boseman, nosso eterno Pantera Negra. Assim, Caritinha, eu não sei se é porque está envolto toda essa tragédia que acometeu o ator ali super jovem. Ele morreu de câncer aos 43 anos de idade, ali no auge da carreira. É um filme que tem a Viola Davis também. Excelente, excelente, excelente Viola Davis. É um filme produzido pelo Denzel Washington. Ele é um filme que tá na Netflix, é original da Netflix. Ele é o último filme da carreira do Chadwick Boseman, antes da tragédia da sua morte ali. Ele é um filme baseado numa peça de teatro de 1984, se eu não estou enganado. É um filme. Então, por ser baseado numa peça de teatro, ele tá ali super. Vamos dizer assim, super. Tá ali, são poucos cenários, são três ou quatro cenários, e é um filme muito. Muito intenso, e eu acho que. Tirando assim a morte do Chadwick Boseman, eu acho que a atuação dele é uma coisa assim fora de série, não é algo que você vê em qualquer ator, assim, não é algo que você vê. O cara tem que ser muito grande pra interpretar do jeito que ele interpretou, passando pelas coisas de bastidores que ele estava passando. Então, a minha recomendação de hoje é A Voz Suprema do Blues. Vá assistir na Netflix, que vale. Não vale pouco, vale muito a pena, muito a pena. E fica aí a lembrança aí ao Chadwick Boseman. Quis o destino que ele não ganhasse o Oscar póstumo, que foi ali pro. O Oscar foi para as mãos do Anthony Hopkins, que o cara amou o Meu Pai, que tem a Olivia Colman também. Então é isso, meu amigo. Se quiser falar alguma coisa aí sobre o Meu Pai, sobre a Voz Suprema do Blues, eu falo que o seu Parasita é incrível, um dos melhores filmes que eu já vi nos últimos anos. Cara, a Voz Suprema, assim como o episódio passado, eu vibrei aqui na cadeira com a sua recomendação, né?
No último eu também vibrei, e aqui eu vibro de novo, cara. Baita filme. Eu sou fãzaço da Viola Davis. Eu acho ela assim, cara, sem palavras. E do Denzel Washington, principalmente, assim, cara, são duas divindades pra mim do cinema. Denzel e Viola Davis. Eu sou muito fã, cara. Gosto muito dos dois e o filme é muito legal, muito bom também. É triste, né? Porque o Chadwick estava passando por tantos perrengues e entregou uma das maiores, se não a melhor, uma das melhores, se não a melhor atuação da carreira dele, da curta carreira dele, infelizmente, né? Então, baita recomendação. Eu fiquei contente com a premiação do Anthony Hopkins, porque, cara, assim, analisando friamente, eu preferi a atuação do Anthony Hopkins, tá? É, mas não por muito. E eu acho que. Até fiquei um pouco bravo nesse Oscar, que eu acho que tiveram pouquíssimas homenagens com a morte dele. Eu acho que eles deveriam ter feito uma homenagem um pouco maior, quem sabe uma mas é criado algo momentâneo, uma premiação secundária, assim, para dar para ele póstuma, alguma coisa legal. É, Cara, esse Oscar foi, acho que se eu não me engano, dirigido pelo Steven Soderbergh, que foi um fiasco, assim, gigantesco. Ele colocou o Oscar de melhor filme, que era é isso pra mesmo. ser o fechamento da noite, colocou antes do Oscar de melhor ator, Uhum. imaginando que o Oscar de melhor ator seria pro Chadwick Boseman, então seria esse o encerramento. Mesmo naquele videozinho de homenagem ali, cara, ele apareceu assim, se eu não me engano, por 2, 3 segundos, cara. É muito rápido, assim. O, É, se eu não me engano, foi o ano da morte também do Christopher Plummer também, que foi, tipo, super esnobado, cara. E são atores que, mano, você tem que dar pelo menos, mano. Porra, com todo respeito ao Christopher Plummer, mas a morte do Chadwick Boseman foi enorme. Foi, tipo, uma porque foi muito tragédia. precoce, né? Isso, e Muito ninguém tava precoce, esperando. foi tipo a do Heath Ledger, né? Isso. Então, Cara, muito, é, muito jovem, muito talentoso e você piscou, ele morreu, cara, tipo, do e ele nada. É o tinha cara que, tipo, acabado de proporcionar um baita impacto cultural e social com Pantera Negra que rolou, de representatividade e tudo mais. Então era uma pessoa extremamente importante para a época, assim, né? Eu concordo 100% com você. Eu acho que teve desculpe o termo, uma cagada monstruosa nessa aí, mas uma coisa não diminui a outra. Isso não diminui pra mim a atuação do Anthony Hopkins em Meu Pai, que eu acho um baita filme, eu acho uma baita atuação, eu acho assim, eu sou muito fã do cara também. Para mim é um dos meus atores preferidos, se não o meu ator. Acho que só não é porque eu gosto mais do Jack Nicholson, mas isso por questão pessoal mesmo. É, enfim, ambos merecedores, mas assim como no futebol, um tem que ganhar, um tem que perder, mas eu acho que teriam deveriam ter feito melhores homenagens para o Chadwick nessa edição. Em todo caso, ótima recomendação. Vão conferir A Voz Suprema do Blues, que é um baita filme. Tá todo mundo bem nesse filme, é um filme sensacional. E tá na Netflix, hein? Tá fácil para vocês aí. e vão também assistir Parasita, porque é algo que, cara, de explodir cabeças, assim, não, e você pensar que é um filme sul-coreano, que é um mercado não tão valorizado, por mais que seja muito valorizado, viu, por é, cineastas e academia, né, acho que é mais uma cultura brasileira mesmo, que talvez não seja tão valorizada. Eu acho que de uns tempos pra cá tá começando a ser um pouquinho mais valorizado, sabe? É, mas antes tinha uma restrição muito grande, principalmente eu acho pela questão das legendas. Foi algo muito criticado, eu lembro aqui no discurso do, do Parasita, essa barreira de linguagem, barreira de legendas, que é, isso não possibilitava todos enxergarem mercados alternativos de cinema que tem muita qualidade. O mercado sul-coreano é um exemplo deles. Muitas vezes cara, o
o mercado argentino de cinema é muito forte, também não tem às vezes tanto reconhecimento, enfim, em vários lugares aí que acaba tendo essa barreira linguística em que o pessoal talvez não faça tanto esforço assim para trazer para o país, para divulgar para todo mundo, né? Então o Parasita quebrou barreiras aí, e ele é bom, além de tudo o filme é muito bom. Então foi duplamente bom que ele tenha ganho o Oscar para mim, acho que foi uma experiência sensacional. É isso, meu amigo. Mais alguma consideração ou damos por encerrado o expediente hoje? Por hoje é só, pessoal. Já, mais à tarde. Deixa quieto. Vamos encerrando por hoje. Caretinha, muito obrigado a você, muito obrigado aos nossos ouvintes que ficaram essa 1h40 com a gente. Lembrando que estamos também no YouTube, e se você estiver ouvindo isso pelo Spotify, vá até o nosso canal no YouTube, se inscreva, deixa o like, compartilha com os amigos, ativa o sininho. Se você estiver ouvindo isso pelo YouTube, vai lá no Spotify, dá lá aquela ouvidinha pra ajudar a gente aí nas estatísticas, nos analytics, certo, meu amigo? Acho que é isso. É isso, meu querido. Então, finalizando aqui, Sérgio Neto manda um abraço e valeu, falou. Valeu, meu amigo, valeu todo mundo que ouviu, um grande abraço e tchau.